E aí, galera, Marcos Gomes. E eu sou a Larissa Tancredi. E hoje a gente vai voltar lá para a segunda parte dos relatos que a gente teve de pais absurdos e histórias absurdas, né? No primeiro vídeo foi um pouquinho mais engraçado, né? Foram situações mais cômicas. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho de situações mais complexas, mais delicadas, mas que não deixam também de ser experiências que ajudam muito depois a gente a saber lidar com as situações, né? Em alerta de gatilho para algumas pessoas aí também que sofreram violência doméstica. Isso. De diversas formas, porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas, né? Que são muito corriqueiros. Mas antes de começar, curte, compartilha, deixa seu comentário aí. Segue a gente lá no Spotify também, que a gente está com a primeira temporada já completa lá. De podcasts, e já estamos preparando a segunda temporada também. Tá? E não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Conselho de Classe Podcast, e no Twitter também. E se quiser mandar um e-mail também, coisa do século passado. É praticamente um fax hoje em dia mandar um e-mail. conselhodeclassepodcast@gmail.com. Isso. Então vamos lá. Eu vou começar com a minha história, porque eu acho que é um pouco menos pesada do que a sua. Uhum. Deixa isso um pouquinho. É porque eu esqueço que é o outro que era o de lado. Então, esse relato que eu vou contar para vocês é sobre um aluno de 12 anos, né? No dia que a gente fez essa última reunião com ela, ele tinha recém feito 13 anos. Ah, sim. Então, assim, ele era um aluno muito difícil. Tinha tido esse ano anterior, não era meu aluno ainda, né? Ele tinha tido uns problemas com drogas, envolvimento com algumas pessoas que roubavam, né? Faziam pequenos furtos. E ele tinha um relacionamento muito complicado com a mãe e com o padrasto. E aí, nessa reunião, eu fiquei assim, muito surpresa, porque assim, como ele não tinha sido meu aluno no ano anterior, e essa reunião foi no início de um ano, né? Eu fiquei muito surpresa com tudo que eu ouvi ali, porque uma das frases que a mãe me disse, não só para mim, né, na reunião, e que me marcou muito, foi que ela disse que ela só estava esperando ele fazer 18 anos para botar ele para fora de casa. Porque com 13 anos, ele já sabia muito bem o que ele estava fazendo. E que se ele agia daquela forma é porque ele era assim e ela não tinha nada a ver com isso, né? E eu fiquei muito chocada, porque assim, tinha, sei lá, 1 ou 2 semanas que esse menino tinha feito 13 anos. Então eu estava falando, na verdade, do histórico de uma criança. Porque ele tinha 12 anos quando essas coisas aconteceram. Ele não morava mais na casa da mãe. A mãe dele botou ele para morar num quartinho dos fundos da casa da avó. Quer dizer, meio assim, ela meio que forçou a emancipação dele, né? Sem assim, ele ter educação para isso, né? O que eu fiquei mais assim é porque ela já tinha tido, ele, né, tinha tido um caso com o padrasto de agressão física séria, que foi para a delegacia, boletim de ocorrência. E eu fiquei muito chocada, assim, como que você fala que uma criança... Porque, cara, com 12 anos você está entrando na adolescência. Você ainda tem uma cabeça muito infantil. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, aonde foram os erros na criação dessa criança para aos 13 anos ele estar envolvido com drogas, ele já ter boletim de ocorrência de agressão, ele ter furto, sabe? Ele foi botado para fora de casa, ele não sabe o que fazer da vida dele. E a mãe dele simplesmente disse que lavou as mãos. Ela não falou nada sobre o pai, eu também não quis perguntar, porque... visível, né? Visivelmente ele não existe na vida do filho. Mas, assim... Tem coisas que... Você sabe que existem clichês porque existem esses fatos, né? Sim, com certeza. Então, isso aí já pode ter certeza que o pai ou ele é ausente ou ele não existe. Assim, né? Entre aspas, né? Na não vida existe. dele, né? Na vida dele nunca esteve presente. E eu fiquei muito triste nesse dia, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele tem tanta chance ainda. Olha a idade dele, ele acabou de fazer 13 anos. Ele tem chance de mudar muito, de aprender muito. Ele só precisa de alguém que tenha um pouco de paciência, porque algo foi muito errado na vida dele até ali. Então, agora ele vai precisar de muita paciência. Mas eu fico pensando, imagino você, eu tentando me lembrar com 12 anos, 13 anos de idade. Eu era super medrosa, assim, tipo, pensar, sair sozinha, essas coisas. Eu ainda tenho um pouco de medo ainda de algumas coisas, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, imagina se com 12, 13 anos, a minha mãe me colocasse pra morar sozinha, Tudo bem que não era literalmente sozinha, mas assim, num quartinho de fundo. Sozinho, sim. Ele foi
olha, você não presta pra mim, você não é bom o suficiente. Eu fico vendo assim, Lari, tipo assim, esse menino, ele tem uma angústia pessoal, algo assim, por exemplo, poxa, por que que acontece tal, por exemplo, por que que aquela menina não olha pra mim como um possível namorado? Isso é uma angústia de um adolescente. Sim. E ele não tem com quem conversar sobre isso, um parente, pra falar, não, meu filho, acontece isso, né? A gente, não é todo mundo que vai gostar da gente e tal. É o amiguinho de fora, é o cara mais velho da esquina, é o traficante, não sei onde. Esse cara que tá ensinando pra ele coisas da vida, assim, vamos dizer assim. E né? eu fico pensando assim, que a angústia normal de um adolescente é essa. É um namoradinho, é um professor que às vezes você não gosta muito. Ai, não quero estudar pra prova por que dele. que eu sou pobre? Por que que o fulano de tal tem tal coisa eu não tenho? Mas assim, são angústias que eu acho que são normais dessa idade. Isso. Esse menino não tem só essas angústias. Não. Ele tem a angústia de que ele foi abandonado. Ele tem a angústia de que a mãe dele botou ele pra fora e já disse que só atura ele até os 18 porque ela é obrigada. Uhum. Então é muita falta de amor. Você não ter amor é horrível. Mas, tipo, a gente percebe o quanto que os meninos, eles relutam quando a gente coloca regras, mas eles querem. Quando você desiste de um aluno, assim, entre aspas, né? Tipo, você não chama mais atenção, não fica mais cobrando caderno, essas coisas, eles sentem muito, porque eles preferem que você dê bronca, mas que você se importe com ele, do que se você deixar ele simplesmente de lado. Ele fazer do jeito que ele quer. Ele vê que quando a gente é muito permissivo, que a gente não gosta dele. Que a gente não liga pra eles, que é tanto faz. Que é tanto faz. E esse sentimento o adolescente já sente, já. Sim. E se pra gente é ruim, imagina pra um menino que não tem muita noção, não tem o cérebro formado pra entender que às vezes tem coisas que não é culpa dele, tem coisas que ele errou e que ele precisa melhorar e que ele precisa mudar. Mas eu sei que eu fiquei muito chocada. E a hora que ela falou isso, eu fiquei assim, meio sem saber o que responder. Porque nessa hora não tem o que a gente possa falar que vá conscientizar essa mãe. Talvez a gente jogar a lei na cara dela, mas eu acho que nem isso. Mas né? jogar a lei, ela foi o que ela disse. Eu sei, eu tenho que cuidar dele até os 18. Né? Pra ela é isso, né? E eu penso assim, também, não só como ela como uma grande vilã, não. Eu sei que provavelmente ela também passou por várias coisas que fazem com que ela não tenha essa maturidade, Sim, talvez, com né? certeza. Para lidar com o filho dela. Provavelmente essa gestação deve ter sido muito complicada, já que ela nem quis falar sobre o pai, né? Então são coisas muito difíceis. A minha, ela caminha na negligência também, mas de outra forma, né? Eu tinha acabado de entrar na Secretaria de Educação. Até então era professor de escola particular. Então eu não tive nenhum hiato. De junho para julho desse ano, eu fiz essa troca, né? Do particular pro público, né? E é outro ritmo. Querendo a gente ou não, as pessoas falando ou não, é outro ritmo, né? E eu tava acostumado a sentar a lenha mesmo, assim, de conteúdo, né? Vamos, conteúdo novo. Pá, vamos, galera. Bora. E aí eu tive um choque muito grande nesse começo, né? E tinha uma estudante, uma aluna, que ela parecia ser apática, assim, sabe? Sim. A gente chegava e falava assim, fulana, presta atenção. Aí ela ficava olhando. Aí você sabe que ela olhava... Mas ela não estava absorvendo nada. E ela parecia que não estava presente. Sim. A gente forçando, durante os meses, a gente forçando a direção. Pô, galera, vocês têm que fazer alguma coisa, ver se ela tem algum problema, falar com a família, vamos lá, ela não tá legal. Isso não é o normal, né? Ela tá tirando 0, que não sei o quê. Aí a direção, ok, né, assim, não sei se falou, se não falou, né. Porque também tem muito isso, né? A direção de algumas escolas, é muito omissa, né? Eles são muito omissos, né? Sim. E aí, beleza. E aí, nessa, os professores pegando um pouco de birra da aluna, né? Falando assim, inclusive eu, falar assim, pô, ela não dá, né, gente? Não tem como passar a menina que tira 0... E nem se esforça pra nada. E não se esforça pra nada, e tararau. E às vezes eu era muito duro na hora de falar assim, ó, beleza. Se ela fizesse pelo menos o mínimo e demonstrasse um pouco de boa vontade, era diferente. Sim.
Beleza, chegou no conselho final. O conselho final, para quem não sabe, é aquele conselho do final do ano que só vai quem não recuperou, para quem... Isso já é depois da recuperação final. Depois da recuperação final. Se a gente vê que tem um aluno ali que foi, mas é coisa dele mesmo, não conseguir, a gente ou libera ou passa com restrição, alguma coisa assim, né? E chegou nesse conselho, a gente pegou e os professores unanimemente falando assim, não dá, ela vai ter que reprovar, que não sei o quê. É porque ela não tinha tido aproveitamento nenhum, né, o ano todo. Aí a direção, alguém da direção lá, eu não vou falar porque, né? Sim, faz parte da direção. Faz parte, são 3 opções, né? Chuta aí. Porque também não importa qual dessas opções, tá, né? Ele chegou falando bem assim, olha gente, eu vou falar um negócio, ele é um pouco espinhoso também, é muito delicado. Mas acontece o seguinte, essa menina, ela relata que tem sofrido do tio. E eles moram na mesma casa. E ela foi falar isso pro pai, pra mãe, e o pai não acredita nela. Nossa. O pai já chegou na escola falando que ela mente, que ela tá tentando destruir a vida do irmão dela, porque ela não gosta do irmão dela. Dela ou dele? Do irmão dele, né? Aliás, desculpa, do tio dela, porque ela não gosta do tio dela. E que isso tudo é conversinha, é coisa da cabeça dela e tararau. Então, nessa situação, o que a gente tem? Uma menina que está sendo tratada pelo tio e pelo pai. Sim. Porque... um é do físico e o outro é o psicológico. Um psicológico. E aí, nessa... por quem ela deveria ser protegida, ela está sofrendo mais uma violência. Ou seja, aí ela vai para a escola e os professores que deviam proteger ela, como era o meu caso, a gente estava o quê? Cobrando e reforçando mais e mais ainda em cima dela. Então, como ela deve ter se sentido nesse ano, né? Pois é, agora essa... E o quanto eu machuquei essa menina também, os outros professores. Todos os professores devem ter sido péssimos e eu imagino com muita raiva da direção. Porque como que a direção sabe de uma coisa dessa e não passa isso para os professores? A gente, assim, tem que saber sobre o que os nossos alunos passam, porque é óbvio que a gente não pode ser permissivo, mas assim, tem situações que o nosso aluno não, ele precisa de... ele lá quer saber de aprender matemática, ele quer saber de se manter vivo às vezes, sabe? De ter um pouquinho de dignidade e tal. E aí depois que você conseguir isso, você consegue outras coisas, né, em relação à disciplina, à matéria, mas é uma situação muito difícil e agora eu fico pensando assim, se não chamaram o conselho tutelar, né? Pois é, isso é uma coisa que eu, depois dessa reunião até e tal, eu chorei pra caramba lá também. E aí eu cheguei na direção, e aí, o conselho tutelar, como é que tá a polícia em cima, como é que é? Então, Marco, tem coisa que a gente não pode... Aí eu falei, não, cara, isso aí o conselho tutelar tem que ser acionado e tal. Quem vai dizer se é mentira ou não não somos nós. Quem somos nós para julgar isso? É a polícia que tem que investigar. É a polícia que vai investigar, é o conselho tutelar junto com os psicólogos que vão analisar, porque assim, se está acontecendo, ela precisa de suporte. E sair desse lugar. E se ela está mentindo, por que uma menina está inventando uma coisa tão pesada? Uma menina tão nova, né? Já está manipulando, né? Então, ela tem que ser, precisa tudo de um tem que ser acompanhamento de qualquer forma, né? E às vezes eu acho assim, tem muita preguiça, sabe? Isso aí é um dos erros que a gente acaba cometendo às vezes, né? Que a gente tá tão cansado na escola, na sala, e com aquele tanto de menino que às vezes é aluno demais, que às vezes a gente deixa algumas coisas passarem, porque vai ser muito trabalhoso ir até o final, né? Mas é um erro muito grave. E esse problema que a gente teve foi o primeiro grande tapa que eu levei na Secretaria de Educação. Tapa mesmo, assim, de 3 que eu falo, foi o primeiro, assim. Em outros vídeos a gente pode relatar mais coisas, né? Sim, que esse vídeo aqui já tá bem pesado, né? Mas é isso aí, galera. A gente não queria fazer esse vídeo para deixar você triste, então talvez para alertar vocês também, né? Que às vezes tem muita coisa por trás do comportamento dos alunos, Principalmente quando a gente está entrando, assim, começando a dar aula, às vezes a gente não consegue diferenciar, né? E às vezes a gente quer achar que é porque a menina não tá nem aí. Claro que vai ter os que não estão nem aí, né? E você, com o tempo, você vai tendo mais sagacidade, um pouquinho. E você vai entendendo, aquele ali é safadeza, aquele ali não. Mas muitas vezes a gente erra também, né? Então a gente tem que sempre ter um pouquinho mais de paciência quando vai olhar para o aluno,
por conta disso mesmo, né? Porque a gente nunca sabe tudo que acontece na vida deles. É isso aí, gente. Não seja ignorante. Pense um pouco. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, compartilha nos seus grupos. Não esquece de comentar também o que você achou. Se você já passou por situações assim, situações até muito difíceis, mas que se resolveram também, né? Deixa aí o comentário pra gente. Ou deixa lá um comentário, um GIF não, um emojizinho lá no comentário, só pra engajar, só pro algoritmo entender que ele tá, né, tá engajando. Isso. Vamos lá, galera. Aqui, ó, Conselho de Classe Podcast no Spotify, no Instagram, no Twitter e conselhodeclasse@gmail.com para e-mail, alguma coisa assim. Beleza, galera? Então é isso, gente. Obrigada.